Graça e a paz de Cristo Jesus para todos. Que Deus nos abençoe sempre ricamente. Depois de um bom tempo, retorno aqui mais uma vez, Pastor Edmário, mais uma vez no nosso canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Mais uma vez estou aqui neste canal. Muitas coisas aconteceram nesse período, algumas mudanças na minha vida pessoal, mudanças também na vida eclesiástica. Então, nos próximos vídeos estarei dando maiores detalhes acerca disso. Então, dessa forma, vamos então prosseguir com o nosso projeto de pregar a Bíblia toda e também, claro, logicamente, o método que é explicado assim é um método de exposição bíblica. Continuamos assim com a exposição do livro do profeta Jeremias, agora no capítulo 49, e você já tem o tema desta exposição deste vídeo. Então, se este vídeo é abençoador para a sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Então, vamos assim ao procedimento da nossa exposição bíblica. Vamos agora nesse momento. E temos assim o nosso tema em Jeremias 49, as determinações de Deus para com o ser humano. E quando falamos em determinações, a gente tem que deixar de maneira bem clara, são atitudes que devem ser tomadas. Mas claro que, evidentemente, essas atitudes precisam, além de ser tomadas no sentido de atitudes, elas devem ser tomadas também no sentido de compreensão e de sentimento. Então, em primeiro lugar, as determinações de Deus para com o ser humano envolvem o arrependimento do pecado de idolatria. As determinações de Deus para com o ser humano envolvem o arrependimento do pecado de idolatria. Está aí nos versículos 1 a 6 do capítulo 49 do livro do profeta Jeremias. E aí temos, a respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiro? Porque, pois, herdou Milcom, a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de cilício. Lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te gloria nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Então vamos à explicação. Estas mensagens estão localizadas entre os anos 605 a 586 a.C., dentro do período final do reino de Judá, principalmente nos reinados de Joaquim e Zedequias. Então são mensagens para diferentes povos. No caso, povo de Amon, no caso, povo de Elão, no caso, povo de Edom, no caso, o povo sírio e no caso também o povo relacionado também a que a gente vai estar explicando aqui. Então temos, na realidade, dentro do texto bíblico, né? E não posso deixar falhar nesse sentido, né? Então temos aí os povos que são envolvidos nessa mensagem. Vamos retomar. Filhos de Amon, filhos de Edom, né? No caso aqui também, o povo também de caso de Damasco, ou seja, os sírios, no caso também os árabes de Quedar e de Azor, e por último o povo de Elão. Então, temos aí. Então, o motivo desta primeira mensagem a Amon está baseado em alguns pontos. Primeiro, a origem de Amon está em Gênesis capítulo 19,
versículos 30 a 38. O relato bíblico descreve que as filhas de Ló, acreditando serem as únicas pessoas restantes na terra, planejaram embriagar seu pai para que pudessem ter relações sexuais com ele, a fim de preservar a descendência. Da relação incestuosa da filha mais nova com Ló, nasceu Benami, que se tornou ancestral dos amonitas, assim como a outra filha surgiu Moabe. Segundo, como Moabe, Amon era inimigo de Israel. Sobre Milcom, esta era a divindade nacional de Moabe. Por isso também os amonitas eram adoradores. Algumas das terras ancestrais de Amon tinham se tornado propriedade de Rubem e Gade, e agora Amon tentava reclamá-la. Versículo 6 aponta uma esperança futura para Amon. Agora falando sobre a idolatria. A idolatria de Milcom aponta para tudo aquilo que tira o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, é o ponto fundamental. Um dos pecados que mais fere assim a vontade de Deus é a questão da idolatria. E aí temos os mandamentos que são claros. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versículos 4 ao 6. Então, esses dois mandamentos, o seu cerne está justamente nisso, em que Deus não pode ser representado por nada. Deus não pode ser substituído por outros deuses, qualquer divindade ou qualquer coisa que esteja além dele como serviço de adoração, serviço de finalidade de vida. Somente Deus. E aí temos aqui o ponto principal acerca de Jesus. Aí Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Então esse é o ponto fundamental, porque nesse sentido, Jesus sendo Deus, ele diz em João 14, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, em segundo lugar, as determinações de Deus para com o ser humano. Amar o seu próximo como a si mesmo. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas. Ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder, está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado, não serás tido por inocente, mas certamente beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, e Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi novas da parte do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojarei dali a Edom e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim?
quem me pedirá contas? Quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantados por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra a Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. E aí vamos à explicação. O versículo 7 mostra o quê? Que Edom descendia de Esaú. E no caso, Edom era um povo de quê? Inimigo de Israel. Ou seja, Edom era o quê? Inimiga de Israel. Representava todas as nações hostis ao povo de Deus. Jeremias parece se basear completamente em seu antecessor Obadias. Compare os versículos 9, 14 ao 16 com Obadias, versículos 1 ao 5, já que Obadias é um livro que só tem um capítulo. Tá? Os versículos 9 e 10 deixariam alguns cachos. Aqueles que não eram vistos pelos coletores, o juízo de Deus não deixaria passar nada, e Edom seria arruinado. Versículo 11. As tuas viúvas confiam em mim. Deus é o defensor de viúvas e órfãos. Salmo 10, versículo 14, e no caso 68, 5, e Oséias 14, 3. Novamente, Jeremias enfatiza a centralidade da fé em piedade, como em Jeremias 5,17. O versículo 13, Bosra seria a capital de Edom. Versículo 14, notícias e relatos. Significa novas, né? Versículo 17, assobiará. Significa demonstração de espanto e zombaria. O versículo 22, águia. Da mesma forma que Moabe, Edom será lacerado, ou seja, rasgada por uma águia, ou seja, servirá de carne para outras nações como a Babilônia. A Babilônia é agente dos juízos de Deus. Aplicação. Como descendência de Isaac, Edom não usou de amor para com seu próximo. As escrituras são claras quando Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 22. E agora o ponto importante. O apóstolo fala que o amor ao próximo condiciona o verdadeiro amor a Deus. E o apóstolo João vai dizer o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Creio que essa parte é uma das partes mais difíceis da Escritura, porque muitas vezes, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, principalmente na igreja, muitas vezes alguns agem como verdadeiros verdadeiros joios. Mas a Escritura, ela nos incentiva a perdoarmos sempre, caminharmos sempre, nos incentiva a vivermos uma vida em que estejamos em paz com todos. Então é muito importante isso. Aqueles que nos perseguem, devemos abençoar. Assim como Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Terceiro, as determinações de Deus para com o ser humano envolvem a confiança exclusiva na pessoa de Cristo. A respeito de Damasco, envergonhou Semate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleio. São como um mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como daqui está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo, ou seja, de festa. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad.
Explicação. Uma história de guerras entre os sírios e israelitas nas escrituras foram constantes, especialmente nos livros de 1º e 2º Reis e 2º Crônicas. Essas guerras refletem tanto conflitos políticos quanto julgamentos e livramentos providenciais de Deus, segundo a teologia bíblica. No versículo 23, Damasco, capital da Síria, outro inimigo de Israel, e mar agitado, representa a imagem de agitação e ansiedade, como causada por ondas violentas que encrespam o mar. Os sírios sempre confiaram em suas próprias forças. Lições dessas guerras. Soberania de Deus nas nações. Deus usa até nações inimigas para cumprir seus propósitos, como juízo ou correção para Israel. Chamado à confiança no Senhor. Quando os reis confiam em alianças humanas, falham quando confiam no Senhor. Como em 2º Reis 7, eles são libertos. Graça além de Israel. A cura de Naamã mostra que a misericórdia de Deus não está limitada a Israel. Esse é o ensinamento que a gente pode perceber em toda a Escritura no Antigo Testamento. Agora vamos à aplicação, incluindo a ideia do Novo Testamento. A soberba de Damasco reflete que não podemos confiar em nós mesmos, mas sempre em Deus em atitudes de fé. Isso aqui eu vou precisar corrigir. Sempre faço minhas correções, não é? Então vou corrigir aqui. Deixa eu fazer a correção aqui. Né? Deixa eu voltar aqui. Sim, em nós mesmos. Pronto. Agora sim, porque isso aqui ficou muito evidente. Então temos aí, ó. E aí o que o Senhor diz acerca da confiança nele? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tudo isso no Evangelho de João. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a melhor atitude nossa em todo o nosso tempo é confiar no nosso futuro, confiar nos nossos planos, confiar no nosso trabalho, confiar na nossa capacitação, confiar no estado de saúde de nossos parentes, é confiar verdadeiramente no que Cristo pode realizar. E mesmo nós temos as nossas responsabilidades para realizarmos, nós pedimos assim e suplicamos a ajuda de Cristo para que tudo seja cumprido e bem. É preciso isso, porque o que mais nos afasta de Deus, com certeza, são a soberba, o orgulho, a prepotência e a autossuficiência. São essas 4 coisas: autossuficiência, prepotência, orgulho e soberba. E ainda poderia incluir aqui também a arrogância. São 5 coisas que nos afastam da humildade e da confiança plena em Deus. Estejamos atentos quanto a isso. E a única atitude que podemos ter é de quebrantamento, arrependimento, de humildade diante de Deus. Quarto, as determinações de Deus para com o ser humano envolve o reconhecimento da soberania de Deus sobre todos os povos, versículos 28 ao 33. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tornarão as suas tendas os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si. Eles gritarão: há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor. Não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós. E seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gatos para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas,
e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Explicação. Versículo 28. Kedar e Azor representam tribos árabes anteriores ao Islã. Eram tribos beduínas, nômades. Frequentemente atacavam o povo e fugiam para o deserto, para não serem detectadas. Elas não escapariam da condenação de Deus que viria por Nabucodonosor, instrumento da sua ira. O versículo 33 aponta que os chacais são nada mais nada menos do que os predadores do deserto, animais predadores do deserto. Aplicação. Deus é soberano sobre todos os povos, daí seu controle sobre reis e povos. E aí temos o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, que todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Essa é a passagem que Nabucodonosor teve que reconhecer Deus como único e soberano, depois de ele ter passado por 7 anos de loucura, de acabar se sentindo um animal e convivendo com as bestas do campo. E aí ele reconhece a soberania. E aí temos o canto de Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E por último temos aqui o próprio Senhor Jesus, a quem é dada toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então, além de Cristo ser soberano de toda a criação, tá? Ele é o soberano de toda a criação. E aí temos aquilo que é conhecido na teologia como o já e o ainda não no reino de Deus. O já se refere à pregação do Evangelho. O já se refere à ministração do Espírito Santo sobre todo aquele que crê. O já refere-se à existência da igreja. E o já também refere-se ao refreamento da maldade humana que existe hoje. Porque Deus já reina. Mas também haverá uma consumação e submissão de todas as coisas a Cristo no futuro. Quando Cristo retornar, aí acontecerá a consumação de todas as coisas. E esse é o ainda não. Mas de toda forma, ponhamos nossa confiança em Cristo, de que Cristo cuidará de todas as coisas, sejam de guerras no Oriente Médio, sejam de guerras no Extremo Oriente, sejam de guerras na Europa, nas Américas, na África, na Oceania. Deus tem sustentado a sua criação. E principalmente, Cristo tem agido assim, dessa forma. Louvemos a Deus por suas maravilhas. Prosseguindo. E em quinto lugar, as determinações de Deus para com o ser humano envolve colocar sua esperança na redenção feita por Cristo. Versículos 34 a 49. Aqui eu preciso ter até certeza disso. É 34 a 39. Botei 49, mas é 34 a 39. Deixa eu fazer o acerto aqui. Versículos 34 a 39. Pronto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei do Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal,
o brasume da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Explicação. Versículo 34. Elão, reino associado aos medos e persas, que mais tarde conquistarão a Babilônia. Versículo 36. Similar à linguagem de Daniel 7.2, que resume o nascimento e a queda de reinos de Babilônia a Roma, incluindo o reino medo-persa. Deus dá esperança a Elão. Curiosamente, os elamitas estavam entre aqueles que ouviram o evangelho no dia de Pentecostes, como está em Atos 2. Aplicação. O evangelho é para todos os povos e a esperança de redenção sempre está em Cristo. Isso é que é o ponto principal daqui. Primeiro, esperança nas tribulações. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, isso de uma maneira muito prática para nós significa o seguinte: quando temos a esperança de Cristo, essa esperança ela nunca pode sair de nós. E afinal, Cristo sendo a nossa esperança, ele morreu e ressuscitou. E a sua ressurreição é a nossa esperança de também sermos ressurretos e da sua volta. Esperança na palavra de Cristo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Tudo aquilo que Jesus tem prometido, ele não volta atrás. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Romanos 8:24. Então nossa esperança não é aquilo que nós vemos ao nosso redor, mas sim aquilo que pomos confiança. Confiança em Cristo. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Então, nossa esperança está na pessoa de Cristo, que nos livrou da ira e nos livrou da condenação do inferno. Conclusão. Compreenda que Deus é soberano sobre povos e sobre nossa vida. Sinta que a confiança em Deus é o fundamento para uma vida de paz e esperança. E hajamos conforme uma disposição de constante arrependimento de pecados para viver realmente o discipulado de Cristo. Seguindo a Cristo, temos certeza cada dia de vivermos segundo a sua vontade e vivermos a vida de salvação. Agora vamos encerrar com oração e bênção. Antes de nós encerrarmos, quero aqui lembrar a você que se essa mensagem foi bênção para a sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Vamos então orar e junte-se comigo nessa oração. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença apresentamos a cada um que está ao alcance da nossa voz. Nós também colocamos diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus servos, da Igreja Evangélica Missionária e Ministério de Apoio, ao qual congreguei, nossos amigos. Colocamos aqui também, Senhor, a vida dos Teus servos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Colocamos aqui também os Teus servos da Congregação Batista Memorial de Olinda. Colocamos aqui também, Senhor, os Teus servos, ó Pai, da Igreja Presbiteriana em Chatuba. E coloco também, Senhor, os Teus servos da Igreja Presbiteriana de Mesquita. Para a honra e glória Tua, coloco assim a vida de cada um dos Teus servos para a honra e glória Tua, Senhor. Porque, ó Deus, acima de tudo, Senhor, confiamos em Ti. Aqueles que precisam de salvação, traga salvação. Aqueles que precisam de cura da alma, cura do corpo, traga cura.
Aqueles que precisam de libertação, que sejam libertos para a honra e glória do teu nome. Aqueles que precisam, Senhor, da tua provisão de alimentação, de recursos financeiros e vencer causas na justiça, tem misericórdia e ajuda-os, Senhor. E confiamos na tua palavra que nos revela. Tudo que pedimos em meu nome, o Pai assim o concederá. Porque se as minhas palavras permanecerdes em vós, conforme João capítulo 15, versículo de número 7. Nós cremos assim, Senhor, no teu poder e na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Assim dizemos todos juntos. Amém. Então, até o nosso próximo vídeo. E a nossa próxima exposição será em Jeremias 50. Ore por nós, para a honra e glória do nosso Deus. Curta, compartilhe, inscreva-se e também comente no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Amém.